Mesmo uma mudança insignificante em nossos sentidos modificaria significantemente a nossa percepção da realidade e o nosso mundo. Tudo o que percebemos é chamado de criação, visto que nossas sensações são subjetivas. As imagens que construímos também é subjetiva. Os cientistas tentam expandir os limites dos nossos sentidos, com microscópios, telescópios, todos os tipos de sensores e assim por diante. Mas todos esses auxílios não mudam a essência das nossas percepções. É como se estivéssemos aprisionados nos nossos órgãos sensoriais. Toda a informação que chega entra em nós por meio de 5 sensores: visual, auditivo, tátil, gustativo e olfativo. A informação recebida passa por um processamento dentro da pessoa. É percebida e avaliada seguindo um algoritmo, isto é, melhor ou pior para mim. Do alto, nos é dada a oportunidade de criar um 6º órgão de percepção. Este é obtido com a ajuda da ciência da Cabala. Se estudarmos de maneira correta, usando fontes autênticas em um grupo de pessoas que pensam de maneira semelhante e sob a orientação de um autêntico professor, podemos modificar qualitativamente nossos órgãos de percepção e descobrir o mundo espiritual e o Criador. A Cabala ensina que a única coisa criada é o desejo de obter prazer e deleite. Nosso cérebro visa apenas o desenvolvimento desta sensação, medindo-a de maneira precisa. O cérebro é um dispositivo auxiliar, nada mais. O resultado do estudo correto da Cabala é uma experiência abrangente e perfeita do verdadeiro universo, tão clara como nossa atual percepção de nosso mundo. A percepção de ambos os mundos nos dá uma imagem completa e de grande escala, que inclui a força mais elevada, o Criador que governa todo o universo. A Cabala está falando sobre novas sensações e sentimentos percebidos pelo homem. Elas não surgem no cérebro do homem, mas em seu coração. O coração reage às reações internas do homem, ainda que seja simplesmente uma bomba muscular. De fato, nossas sensações, sentimentos, são substâncias puramente espirituais. Os diversos órgãos que nos permitem vivê-las também são de natureza espiritual. O coração simplesmente reage, uma vez que funciona para prover energia para o corpo de acordo com nossas diversas reações. Em nossa condição inicial, simplesmente não entendemos ou percebemos que algo está escondido de nós. Contudo, se durante nossos estudos começamos a sermos sensíveis a este fato, isso já se torna um passo adiante, na direção certa. Mais adiante, começamos a perceber uma força superior que estabelece um contato conosco, nos envia diferentes situações e suas causas e efeitos se tornam claros. Isto já é um determinado nível de revelação. A pessoa começa a avaliar seus próprios feitos de acordo com o que o Criador envia para ela. Começa a criticar suas ações e reações. Ela pensa: isto é enviado pelo Criador a mim para que possa deixar isso passar. Ou, neste caso, tenho de me comportar de maneira diferente. Essa autocrítica transporta o homem para o nível de homem, porque se tornou algo além da mera criatura bípede que era. O homem começa a perceber o Criador e vê quais ações são úteis para ele e quais são danosas. Quando o homem vê todas as devidas causas e efeitos, ele começa a saber o que é útil e o que não é. Naturalmente, ninguém violará algo conscientemente enquanto vê o que traz uma recompensa e o que leva a uma punição. Portanto, a revelação do Criador concede ao homem a oportunidade de se comportar corretamente em cada caso específico, se beneficiando ao máximo. Tal homem é então chamado de tzadik,
um justo. Ele percebe o Criador, a recompensa para todo bem, como também a recompensa adicional por não violar um mandamento. O justo sempre justifica o Criador. Quando o homem cumpre os mandamentos espirituais de modo crescente, a luz entra nele cada vez mais. Esta luz é chamada Torá. Conforme o Criador se revela, o homem sobe a escada espiritual e cumpre um mandamento espiritual em cada degrau, e recebe em seguida uma porção nova da luz. Ele vai se tornando mais justo até alcançar um determinado nível no qual é possível cumprir os mandamentos a despeito de si mesmo, independente disto ser bom ou ruim para ele. O homem vê o Criador como absolutamente bondoso e todas as ações dele como perfeitas. Tudo isto resulta de um determinado nível de revelação do Criador. Enquanto o homem sobe os 6.000 degraus, compreende que tudo que o Criador faz para ele e para os seus semelhantes provém do desejo de dar prazer infinitamente a todos os seres criados. O homem, então, é dominado por um sentimento de gratidão sem fim e um desejo de agradecer o Criador por meio de todas suas ações. Estas ações têm como objetivo doar ao Criador. Isto significa fazer cada vez mais para agradar o Criador. Esta condição é chamada de amor eterno e infinito pelo Criador. Neste estágio, o homem entende que o Criador apenas quis o bem para ele no passado. Antes, quando o homem estava em sua condição não corrigida, ele acreditava que o Criador o punha frequentemente em apuros, lhe trazia aflição. A luz do Todo-Poderoso é imutável, mas quando ela entra em um desejo antagônico, faz surgir um sentimento antagônico. O mundo espiritual é percebido apenas no limite entre condições positivas e negativas. Não devemos temer nenhuma situação que possa ocorrer. Quando começamos a estudar a Cabala, subitamente começam a brotar problemas previamente desconhecidos. Sem o aprendizado da Cabala, isto demoraria vários anos. Agora, o processo foi apenas acelerado. Para este acontecimento, devemos utilizar a proporção de um dia para 10 anos. Isto não significa que o número de eventos planejado para cada um é reduzido. Antes, significa que a rapidez da ocorrência deles é comprimida em um espaço de tempo mais curto. Se o estudante assistir às aulas do grupo e escutar corretamente, enquanto reduz seu ego, seu orgulho e seu conhecimento superficial, ele começará a se aprofundar naquilo que ouve e prestará mais atenção. Estudamos o processo de emanação dos mundos de cima para baixo, a fim de atrair a luz espiritual relacionada ao material estudado. Esta luz purifica nossos vasos gradualmente, corrige-os e faz com que se tornem altruístas. Temos estudantes que estudam há 10 anos, juntos com aqueles que começaram há apenas alguns meses atrás, mas cada um é capaz de progredir de maneira adequada sem impedimento algum. Na verdade, os estudantes de agora vêm com um desejo maior de entender tudo. Suas almas são mais experientes e preparadas. Em si, a extensão de tempo do seu estudo da Cabala não é importante. O que é mais importante é a medida de aderência do estudante com o desejo do grupo. Como o estudante se funde com o grupo e como se humilha com o apreço. Graças a este vínculo com o grupo, é possível alcançar, após algumas horas, níveis espirituais que demorariam anos para ser alcançados por nossos próprios esforços. A pessoa precisa evitar pseudo-cabalistas, fanáticos religiosos que estão a milhas de distância da verdadeira Cabala. Deve estudar apenas a literatura genuína e pertencer a um só grupo direcionado por um só professor. Quando descobri a Cabala,
quis decifrar como o nosso mundo, o cosmos, os planetas, as estrelas e assim por diante foram planejados. Se havia vida no espaço, qual era a relação que existia entre todos estes aspectos. Estava interessado em diversas formas de vida biológica e em seus significados. Minha especialização é cibernética biológica. Queria revelar o sistema de regulação dos organismos. Enquanto seguia este caminho, fui induzido pelo alto rumo à Cabala. Quanto mais eu aprendia, menos interessado me tornava por tais questões. Comecei a entender que a Cabala não lida com o corpo biológico, com sua vida e morte, que não estão relacionadas com a esfera espiritual. O mundo espiritual permeia nosso mundo material e dá forma a tudo o que existe nele, inanimado, vegetal, animal e humano. Graças à Cabala, nosso mundo pode ser estudado de maneira correta, ao entendermos suas raízes espirituais e suas interações com ele. Por exemplo, o estudo do Talmud Esser HaSefirot, escrito pelo Baal HaSulam, nos revela sobre o nascimento da alma nos mundos espirituais. Se a pessoa ler ele palavra por palavra, não existe diferença com relação à concepção de um ser humano no ventre da mãe, os períodos da gravidez, o nascimento e a alimentação. Parece medicina pura. A pessoa então começa a compreender por que percebemos essas consequências das leis espirituais de desenvolvimento em nosso mundo. O desenvolvimento da alma é explicado numa linguagem que descreve o desenvolvimento do corpo em nosso mundo. Os diversos tipos de horóscopos, astrologias e predições não têm nada a ver com a Cabala. Eles estão relacionados com o corpo e sua propriedade animal de sentir diversas coisas. Cães e gatos também podem pressentir a chegada de alguns fenômenos naturais. Nos tempos atuais, muitas pessoas correm para utilizar assim chamadas técnicas da nova era, tentando mudar a si mesmas, suas vidas e seus destinos. O destino pode ser mudado, de fato, se você exercer influência sobre sua alma e aprender como controlá-la. Quando estudamos as leis do mundo espiritual, começamos a entender as leis de nosso mundo. A maior parte das ciências, tais como a física, a química, a biologia, etc., se tornam mais simples e mais inteligíveis quando vistas do ponto de vista da Cabala. Entretanto, quando o homem alcança um nível espiritual apropriado, ele não se importa tanto com as ciências materiais, que são menos organizadas. As substâncias que são organizadas espiritualmente agora se tornam de superior interesse e importância. O cabalista sonha subir acima de seu nível atual e não descer. Qualquer cabalista pode perceber as raízes do desenvolvimento de todas as ciências se quiser. O Baal HaSulam, Rabbi Ashlag, escreveu algumas vezes sobre a correlação entre a ciência espiritual e a material. Um grande cabalista, o Gaon de Vilna, gostava de fazer comparações entre as leis espirituais e materiais. Ele até escreveu um livro sobre geometria. Percebendo um dos mais altos mundos espirituais, ele foi capaz de traçar uma conexão de lá até a ciência do nosso mundo de maneira direta. Quanto a nós, sem nenhuma ideia dos mundos espirituais, devemos simplesmente ler estes livros pronunciando palavras. Mas, mesmo ao pronunciar estas palavras, estamos nos ligando invisivelmente com o espiritual, atraindo a Or Makif, luz circundante, de um determinado nível onde o autor se encontrava. Quando lemos livros de cabalistas verdadeiros, permitimos que a Or Makif nos conduza adiante. A diversidade dos níveis e tipos de almas de cabalistas resulta na variedade de estilos expressos nas obras cabalísticas, como também nos diversos níveis de intensidade da luz que podemos atrair enquanto as estudamos. Contudo, a luz que emana dos vários livros da Torá
e de sua parte especial junto com eles, a Cabala, sempre existe. O cabalista Moisés escreveu um livro sobre as andanças de seu povo no deserto. Se considerarmos estes escritos literalmente como histórias apenas, então a Torá não terá impacto sobre nós. Mas se investigarmos a fundo e entendermos o que é descrito ali verdadeiramente, então os 5 livros se tornarão uma revelação cabalística, na qual todos os níveis de entendimento dos mundos espirituais são expostos. É exatamente isto que Moisés queria transmitir. O mesmo se refere ao Cântico dos Cânticos do rei Salomão. Tudo depende de como é lido e percebido, apenas como uma canção de amor ou como uma revelação espiritual, sobre a qual o Zohar comenta ser a conexão mais elevada com o Criador. É importante encontrar fontes cabalísticas autênticas, cujos conteúdos induzirão pensamentos sobre o Criador e sobre o objetivo que precisa ser alcançado. Então, não haverá dúvida que você o alcançará. As fontes que desviam as pessoas do verdadeiro objetivo não trarão bem algum. A luz circundante, Or Makif, é atraída de acordo com o desejo da pessoa. A luz não brilhará se o desejo da pessoa não estiver focado num objetivo genuíno. Falamos do número de 600.000 almas. De onde isto se origina? De um Partsuf feito de 6 sefiró. Cada uma delas, por sua vez, é composta de 10. Este Partsuf se elevou até o nível 10.000, por isso o número é 600.000. Em nós, novos desejos se formam constantemente, quaisquer que sejam. Nosso desenvolvimento depende do nível destes desejos. No começo, nossos desejos estão no nível mais baixo, os assim chamados desejos animais. Depois, estes desejos são sucedidos pelos desejos por riquezas, honras, por uma posição social e assim por diante. Em um nível mais alto, estão os desejos por conhecimento, música, artes, cultura e etc. Finalmente, encontramos o desejo mais elevado, pela espiritualidade. Esses desejos surgem gradualmente nas almas após muitas encarnações neste mundo, ou como dizemos, com o desenvolvimento das gerações. Primeiro, as almas que viviam exclusivamente a vida de sua natureza animal foram encarnadas em nosso mundo. Depois, as próximas gerações de almas experimentaram o desejo pelo dinheiro, honra e poder. Finalmente, estas se comprometeram com o desejo pelas ciências e por algo mais elevado que as ciências não podiam prover. É impossível ao homem experimentar 2 desejos diferentes, porque isto significaria que não foram definidos de maneira adequada. Depois de serem analisados e classificados cuidadosamente, parecerá que existe um só desejo. O homem recebe diversos desejos simultaneamente. Ele então seleciona apenas um deles se for capaz de avaliar seu nível de maneira correta. O vaso Kli espiritual se quebrou em 600.000 partes e perdeu sua tela. Agora a tela deve ser reconstruída e as próprias partes quebradas devem realizar esta tarefa, para que possam viver o caminho do retorno, sentir o que são e criar o Criador a partir de si mesmas. O vaso espiritual consiste de 2 partes. Uma parte se estende do pé até o tabor e é chamada de Kelim de Ashpah, vasos de doação. Elas correspondem aos desejos de doar sem limites. Embora sejam egoístas internamente, funcionam de acordo com o princípio de doar sem limites. A segunda parte se estende do tabor para baixo e é composta de desejos puramente egoístas, que funcionavam para receber, não para doar, e são chamados de Kelim de Kabbalah, vasos de recepção. O X da questão não é que os desejos superiores são bons e os desejos inferiores são ruins, mas que os desejos superiores são pequenos
e os desejos inferiores são grandes. Por esta razão, existe uma tela sobre os desejos superiores, ao contrário dos desejos inferiores. A parte superior do Partsuf é chamada de Gálgata Ve-Einaim, e a parte inferior é chamada de AHP. Os desejos mais fracos passam primeiro por sua correção. Não requerem muito tempo para este processo. Depois, os desejos abaixo do tabor são corrigidos. Estes são mais egoístas. Os desejos altruístas, chamados de Gálgata Ve-Einaim, precisam ser corrigidos primeiro, e depois os desejos egoístas, chamados de AHP. No final deste processo, tudo se funde novamente em um só Kli. É por isso que toda a diferença entre os vasos altruístas e egoístas se resume ao período destinado à correção. O momento para a correção de Gálgata Ve-Einaim chegou e seus desejos estão expostos. Eles alcançaram um nível de desenvolvimento mais elevado. Por outro lado, o AHP não pode realizar a correção de seus desejos porque ainda estão ocultos em um estado latente. Mas quando o momento chegar, nós perceberemos quão grandes são os desejos do AHP comparados aos do Gálgata Ve-Einaim. Quando estas almas começarem sua correção, as almas já corrigidas do Gálgata Ve-Einaim serão capazes de se elevar graças a elas. Em virtude de sua correção futura, os Kenlin egoístas, o AHP, fazem grandes exigências ao Gálgata Ve-Einaim. Os Kenlin altruístas, muitos desses últimos ainda não começaram sua correção e obstruem a correção dos primeiros. A fim de alcançar o mundo espiritual, nossa geração precisa ler uma literatura bastante específica. Hoje é o Talmud Esser HaSefirot. Há 500 anos atrás, eram os livros escritos pelo Ari, Rabi Isaac Luria. Antes do Ari, era o livro do Zohar. Para cada geração, é oferecido um livro especial que serve como uma chave para adentrar o mundo espiritual. Este livro corresponde ao desenvolvimento das almas daquela geração. Uma vez que a pessoa alcança de fato o mundo espiritual, ela pode ler todos os livros, porque agora vê que todos eles são próprios para ela. Se igualar ao mundo espiritual, conquistando seus atributos, significa observar internamente todas suas leis. Como consequência, a alma se desenvolve. Quando o tempo da realização completa chegar, todos os mundos espiritual e material se fundirão em um só todo. O homem, então, será capaz de viver em todos os mundos ao mesmo tempo.